Bem-vindos ao espaço de conversas dos Physiominds para expandir e melhorar o gênio que é em ti. Hoje vamos trazer-te um tema muito pertinente. Vamos falar sobre comunicação, mais precisamente sobre os tipos de comportamento que os nossos utentes podem apresentar na nossa consulta. Certamente já te aconteceu na tua consulta quereres responder ou quereres explicar alguma temática ao teu paciente e não sabias como abordar ou como falar para o comportamento que o paciente estava a apresentar. Certamente durante a tua consulta já te aconteceu parecer estás a perder o controlo da sessão ou parecer estares a deixar de criar uma interação com o teu paciente e com certeza já te aconteceu também no final da tua consulta tu sugeris algum trabalho de casa, tu sugeris algumas atividades que o teu paciente possa fazer e pareceu-te ou ficaste com a sensação que ele não te ouviu e que não ia fazer nada daquilo que tu propuseste. Pois bem, se isso já te aconteceu na tua consulta, hoje vamos tentar explicar-te o porquê disso ter acontecido e que estratégias é que tu podes ter para lidar com essas situações. E para nos ajudar a explicar um pouco melhor este tema e nos ajudar com algumas estratégias, temos aqui connosco hoje o nosso amigo, o Paulo. Antes de te apresentares, gostava de falar um bocadinho sobre ti, ou gostava de expor aqui um bocadinho como é que a gente se conheceu. Eu conheci o Paulo mais ou menos há cerca de 4 anos, numa formação que estava a ter no meu antigo local de trabalho, exatamente uma formação para os profissionais de saúde conseguirem comunicar melhor na sua consulta. Eu conheci o Paulo nessa altura como meu formador, depois, posteriormente, conheci o Paulo como meu paciente e hoje em dia o Paulo é meu amigo pessoal e contribuiu muito para, não só para o meu desenvolvimento em termos de comunicação na minha prática profissional, mas também contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e sem dúvida que é um excelente amigo e eu tenho todo o prazer de o ter aqui hoje e tu vais ter a oportunidade também de ouvir o Paulo e de perceber o quão bons os seus conselhos podem te ser úteis na tua consulta. Paulo, apresenta-te aqui um bocadinho para os nossos colegas te conhecerem um bocadinho melhor. Então, a minha formação desde os anos 90 esteve durante os primeiros, digamos, 10, 15 anos ligado à comunicação, mas mais nas partes comerciais, na atividade comercial, com vendedores, com chefes de vendas, com pessoas que tinham que falar em público para clientes e depois, ao longo dos anos, fui-me ligando a outras atividades, onde a comunicação pura e dura, digamos assim, também é muito útil, como por exemplo treinadores de futebol, terapeutas, daí que me tenha ligado também ao ramo da saúde, professores, todas as pessoas que têm que, na sua atividade normal, do dia-a-dia, têm que criar relação com os seus, digamos, parceiros, seja de que ramo for, e onde é muito importante criar-se um nível de empatia de forma a que aquela relação tenha ou dure no tempo, portanto, criar, por exemplo, a fidelização no vosso caso, com os pacientes, e criar níveis de confiança suficientes para o terapeuta e o seu paciente terem uma relação de confiança mesmo, não é? Onde a empatia é grande, eu confio em ti, eu vou fazer aquilo que me estás a pedir de forma a prolongar ou a manter tratamentos ou numa possível segunda necessidade de voltar ao mesmo terapeuta, não é? Que é esse o objetivo, ou pelo menos um dos objetivos. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. E é isso, Paulo. E é isso que tu hoje vais estar aqui a tentar mostrar aos nossos colegas a pertinência do teu trabalho e tenho a certeza que no final desta nossa pequena conversa eles vão perceber
o conteúdo forte que este vídeo ou que esta conversa vai ter. E é isso. Vamos começar um bocadinho para a nossa conversa e para expor aqui o tema da conversa hoje, que é percebermos então, a nível de comunicação, os diferentes tipos de pessoas que podem vir à nossa consulta. Eu vou contar aqui um pequeno episódio que se passou comigo há alguns anos atrás, quando eu ainda não te conhecia. E então o que é que se passou, Paulo? Eu estava a dar consultas e tinha a minha, ainda me lembro hoje da hora da consulta, era o Utente das 11, não me lembro do nome dela por acaso, era o Utente das 11, eu fui buscá-la à recepção e desde logo notei que existiu ali um momento de distância entre nós. Fui buscá-la, nem sequer nos cumprimentámos como eu costumo fazer com os meus pacientes. Ela sabia um bocadinho os caminhos da clínica porque já tinha feito lá algumas consultas, não na minha área, mas de outras áreas da clínica, e então dirigiu-se, quase que sabia o caminho para o gabinete, dirigiu-se à minha frente, até me disse, é por aqui, não é? E foi à minha frente, sentou-se na cadeira sem eu lhe dizer, olha, sente-se aqui, sentou-se na cadeira, primeiro do que eu, depois sentei-me eu, ela contou-me a história dela e disse basicamente o que é que a trazia ali, o que é que eu tinha de fazer, e eu, sem muita reação, ouvi, aceitei, fiz o que ela me pediu, pouco ou nada falámos na consulta e o que falámos nem sequer teve nada a ver com o tratamento. Ela foi-se embora, nem chegámos a marcar uma nova consulta e nunca mais vi aquela paciente na minha vida. Acho que é um episódio que até costuma acontecer. Eu trouxe esse episódio aqui porque acho que costuma acontecer, ou pelo menos já aconteceu a qualquer um de nós fisioterapeutas, um episódio semelhante a este, em que a gente não teve controle da nossa consulta, em que não criámos uma relação com o nosso paciente. E eu na altura não percebi porquê. Hoje em dia tenho alguma consciência daquilo que se passou e que o que poderia ter feito melhor para que isso não tivesse acontecido. E eu queria que tu comentasses um bocadinho este episódio e explicasse aqui aos nossos colegas que nos estão a ver se isto já lhes aconteceu, de que forma é que eles podem identificar estes casos e lutar contra isto no futuro. É curioso porque em muitos ramos em muitos ramos profissionais este tipo de situação é comum, acontece. Não é? A única coisa que muda é o contexto, mas, por exemplo, nas vendas ou nos ramos comerciais onde eu comecei, eu notava muitas vezes, quando eu faço o chamado sales coaching, eu estou a acompanhar um vendedor, como posso estar a acompanhar um terapeuta. Obviamente, o meu foco não é a parte técnica, é a comunicação e depois dar um feedback daquilo que eu observei. E observo muitas vezes precisamente essa incongruência comunicacional, que é o que se está a passar aí, ou o que se passou nessa história. Não é? Houve ali qualquer coisa que tu próprio, no fim, disseste assim, pá, há aqui qualquer coisa que não funcionou bem. Fiquei com isso na cabeça do dia todo. Claro, e muitas vezes acontece que o nosso inconsciente percebeu, mas nós conscientemente apenas temos a sensação que houve ali qualquer coisa que não ligou, não é? O que é que eu terei feito? Exatamente. É interessante, olhar agora para uma situação dessas ou para situações semelhantes e nós perguntamos, aqui houve apenas comportamento, não é? Houve um comportamento teu, houve um comportamento daquela pessoa. E esse comportamento está alicerçado, neste caso, é um comportamento comunicacional. Certo. Ok, que depois, obviamente, vai ter consequências, não é? E provavelmente teve. E não quer dizer que tenha corrido mal. Se calhar a senhora ficou bem tratada. Não sei, mas se calhar ficou. Comunicacionalmente houve aí qualquer coisa que provavelmente não te deixou ficar bem. Portanto, digamos que a pergunta aqui é o que é que pode ter corrido mal? Então, vamos só dar aqui uma ideia da noção de comunicação. Não é? O que é comunicação? Há uma definição que eu gosto muito de comunicação, que é a comunicação é aquilo que eu obtenho dela, não é? Dela da comunicação. Ou seja, eu só sei que comuniquei bem ou mal
se o retorno que eu tenho dessa comunicação é aquilo que eu quero ou não. Certo. Não é? Mas há muitas formas, há muitas maneiras de nós comunicarmos. O objetivo da comunicação nesta área, para mim, aquilo que a mim mais me sobressai quando eu estou com terapeutas é a capacidade daquela pessoa ganhar confiança em mim, ter confiança em mim. Ok. E na nossa área é extremamente É importante. muito importante, é muito importante. Como há pouco disse, é importante para manter uma relação, mas também é importante para o paciente ficar de tal maneira envolvido, e nós mais tarde vamos falar desse tema também, não é? Qual é a grande motivação, qual é o motivo que o paciente tem para ser disciplinado com aquilo que o terapeuta vai pedir. Então, se nós pensarmos que a comunicação é aquilo que eu tenho dela, eu não tenho propriamente um tipo de comunicação certo ou errado. Depende daquilo que eu pretendo obter. Depende daquilo. Aquilo que tu notaste é que aquela pessoa teve um comportamento e que a tua comunicação perante esse comportamento não te deixou congruente. Correto. Não Por isso é que eu me senti com aquela sensação de, pá, isto não correu bem. Tu, no fundo, sentiste, talvez tenhas sentido desalinhado com o teu comportamento típico, com a tua comunicação típica. Foi mais isso. Ok. Pareceu que não fui eu durante a consulta. Então, é divertido nós olharmos, ou para mim, é divertido porque eu gosto muito deste tema, é divertido perceber, eu tenho quase a certeza absoluta que sei o que se passou, como é evidente, é esta a minha área, e sei que provavelmente as pessoas com quem eu estou, elas não sabem o que se passou. E não sabem porque lhes falta o conhecimento de 2 ou 3 truques, 2 ou 3 noções que são práticas, são do nosso dia-a-dia, que quando nós temos o domínio sobre elas, raramente deixamos que isso aconteça. Ok? Perfeito. Então, a primeira noção é toda a comunicação tem por trás um ganho. Certo. Okay? É uma noção muito interessante. Se nós estamos a ter um determinado comportamento, estamos a ter esse comportamento porque inconscientemente temos um ganho secundário com ele. Ok? E aqui há imensos modelos comunicacionais, podíamos complicar isto muito, há modelos de facto bastante complexos, demasiado complexos, e há modelos que são muito mais simples e que muito rapidamente ajudam a pessoa a perceber que comportamento essa pessoa teve e o que é que ela ganha com isso. Okay? Então, todos vocês, como estava o João a dizer, todos vocês têm pacientes que têm ou um comportamento, nesse caso dessa senhora, por exemplo, um comportamento que foi muito diretivo, Certo. não é? Ou seja, estavas a dizer, eu senti que ela controlou. Foi isso que eu senti. Sentiste isso? Aliás, eu até costumo dizer que me senti dominada na consulta. Ok. E isso deixou-te como? Pá, como é que isso me deixou? Isso deixou-me na altura um bocadinho, pá, sem saber o que fazer e deixou-me desanimado. Tipo, olha, nem vou falar muito porque parece que não vale a pena. Não sei, deixem-me levar por ela. Deixem-me levar. Ou seja, o comportamento comunicacional dela acabou até por se sobrepor ao teu. Podia ter acontecido tu replicares isso, não é? Ou que foi o que aconteceu. No fundo, tu deixaste que as coisas continuassem dessa forma. Mas podias sobrepor-te, por exemplo. Podias tu começar a impor-te na consulta. O que é que isso podia criar? Qual era a consequência que isso podia criar? Era se tu, ao fazer isso, pusesses em causa o tal ganho que essa pessoa estava a ter em querer dominar a conversa. Ou em querer dominar a consulta, que ainda é pior. Que ela não ia gostar disso. Não ia gostar. E aí é que não ia voltar. Ok. Então, já estamos aqui a ver que se nós
soubermos distinguir, se nós soubermos entender quais são esses 4, os tais modelos, há modelos de 20 e tal, mas vamos imaginar que temos um modelo de 4 tipos comportamentais. Ok. E neste modelo de 4 tipos comportamentais, todos vocês, acredito eu, que se vão identificar com 4 modelos. Por exemplo, o modelo dessa senhora era um modelo de domínio, ok? Essa senhora tinha a iniciativa, era ela que queria fazer, digamos que era um comportamento muito diretivo. Certo. Sou eu que digo, sou eu Aquilo- que sei, sou eu que tenho que sentir que estou a dominar. Certo. Mas tu tens exatamente o oposto. Ok? Portanto, temos aqui já um modelo, que é o modelo dessa senhora. Sim. Portanto, um modelo onde ela é mental e prática. Prática a ponto de querer controlar a situação. Ok? Mais tarde vamos falar do que é que se ganha com isto e o que é que vamos fazer. Perfeito. Para já vamos, neste módulo que nós estamos aqui a pensar, vamos para já aprender a identificar. Então, o modelo muito prático, de controlo, ela já tinha as coisas pensadas, portanto, mental e prático. Ok. Exatamente o oposto é aquele modelo mais emocional e com praticidade zero. O que é que faz? Normalmente, que comportamento é esse? É aquela pessoa que entra na consulta, que começa a falar de outras coisas que não têm nada a ver que com não tem nada a ver com aquilo, começa a falar da família, ou começa a falar de uma situação qualquer, e é necessário ser, neste caso, o terapeuta a dominar a situação, não é? Que é para voltar a trazê-la ao assunto. Exatamente. Portanto, Ok. provavelmente o terapeuta começa a direcionar fazendo perguntas. Claro. Ok. E essa pessoa, como é emocional, ou seja, tem um comportamento, não é a pessoa que é emocional, o seu comportamento é um comportamento comunicacional muito mais emocional, ela vai ter tendência a conversar. Portanto, também é uma pessoa que tenha uma coisa a nosso favor, é aquilo que eu lhe perguntar, ela vai responder. Só que provavelmente vai responder com muito contorno, vai falar ali que se calhar, olha, o meu marido também já teve isto, e depois começa a falar do marido. Ok. Não é? Aquele comportamento do oposto, onde não há domínio nenhum do paciente, e tem que ser o terapeuta a trazer a pessoa para o assunto. Então temos aqui 2 modelos opostos, não é? Aquele que domina e Mental e prático. aquele que não quer controlar nada, pelo contrário, quer conversar. Temos estes 2. Agora, vamos pensar também, vamos voltar ao modelo mental. Só que este comportamento mental que eu vou falar agora, o que é que difere da senhora? A senhora queria controlar e dizer o que é que era para fazer. Ou seja, na cabeça dela, ela só tinha como foco o resultado. O resultado. E foi aí que tu queres este resultado, eu vou-te dar este resultado. O problema é que ela não é terapeuta. Claro. Não é? Ela Portanto, não sabia se aquilo ia Exatamente. resultar ou não, ou o que é que tinha. Exatamente. Essas pessoas, às vezes, ou quase sempre, têm convicções muito fortes. Claro. E têm a mania que sabem, não é? Exatamente. Okay. E também há outro tipo comportamental. Já vamos agora para o terceiro tipo comportamental. Este terceiro tipo comportamental também é mental. Ou seja, a pessoa também pensa no ponto B. Só que é muito mais analítico. Ou seja, em vez de estar focado no resultado final, está muito mais focado no que é que vamos fazer. Claro. E o que é que estas pessoas têm de positivo e o que é que têm de menos positivo? O que têm de positivo é que gostam de se envolver no processo. Isso, para um terapeuta que tenha experiência, pode ser muito útil. Não é? Porque querem saber o porquê, querem que se explique o que é que se está a passar. Isso é uma vantagem, porque se a pessoa sentir, até porque essas pessoas às vezes, eu vou falar do cromo, vamos imaginar um cromo deste comportamento. São aquelas pessoas que vão à net, que veem como é que se faz, e se ela depois sentir que há alinhamento, essa pessoa disponibiliza-se muito mais para entregar, digamos assim, não é? Para entregar Para se entregar na consulta. Para se entregar, exatamente. Fica relaxada, fica à vontade, porque confia naquilo Confia. Ela vai sentir qualquer coisa, que é o tal ganho do módulo 2. Portanto, temos aqui um terceiro comportamento, que é um comportamento
mental, mas muito específico. Certo. Quer saber as pequenas coisas, quer saber os detalhes, mas isso é para quê? Exatamente o que é que me está a fazer. Isso vai pedir do terapeuta um tipo de comunicação também diferente. Claro. Portanto, para cada uma destes modelos que eu estou a falar, comportamentais, o terapeuta vai ter que comunicar de uma forma diferente. Claro. Ok? Então, falta-nos um quarto. Este quarto modelo é um modelo que acaba por ser muito divertido, porque a pessoa também está do lado emocional, portanto, já temos aqui dois do lado mental, não é? Que é aquele que quer controlar o resultado, Claro. e aquele que quer controlar o processo e confia no terapeuta, Certo. pois ele acredita que se o processo for bom, o resultado está garantido. Ok. Ok? Portanto, estes dois são os dois mentais. Do lado emocional, tínhamos falado daquele tipo de pessoas que se entrega completamente, nem quer saber o que é que tu estás a falar. Exatamente. Ok? Tende a fugir à E conversa. conta histórias. Conta histórias, fala do gato e normalmente o terapeuta está ali a bombar, a fazer o que tem que fazer e aquela pessoa não vai querer saber nada. Depois há o outro que é o tal prático. Pelo contrário, essa pessoa quer que a gente continue a alimentar essa Exatamente, conversa. alimentar a conversa, porque ela no fundo o que quer é ter um relacionamento com o terapeuta. Ela não quer ter relacionamento com a terapia, quer ter relacionamento com o terapeuta. Muito importante, Okay. exatamente. Depois há outro que é muito parecido, porque também é muito de conversar, muito de se ligar ao terapeuta, mas é de uma forma que não tem a ver com o sentir bem ou com como é que eu vou ficar. Parece que é tudo divertido, não é? Por exemplo, essa pessoa é muito estimulada se o terapeuta disser: vais fazer aqui uma manobra, vais fazer aqui uma técnica que tenha esta vantagem, ou que tem, olha, uma coisa que eu nunca fiz a ninguém, vou experimentar, por exemplo, dizer assim a este tipo de pessoas: olha, vou experimentar aqui uma coisa, Que nunca fizeram. basta dizer isto e esta pessoa fica super entusiasmada. Qual é aqui o ponto que pode dificultar? É que essa pessoa vai se entusiasmar muito e nem sempre vai colaborar. Ok. Porque tu dizes-lhe que vais experimentar uma coisa e ela começa a dar bitites sobre essa coisa. Ou seja, não há aqui uma estrutura mental, há uma estrutura emocional. Ok. Ok? Enquanto que o outro nem sequer fala da técnica, da terapia, E este já. este fala, mas fala porque está divertido. Claro. Ou seja, se não doer, ele vai se divertir com o tratamento. Claro. Ok, então a primeira coisa, a ideia aqui é, a primeira coisa que o terapeuta é muito importante que faça é: quem é que eu tenho à minha frente? Qual destes 4 estilos, que depois vamos lhe dar aqui uns nomes, mas qual destes 4 estilos que eu acho que vocês se identificaram, já passaram pela tua mão estas 4 claro pessoas? Que sim. Qual é o Sem dúvida. Qual é o tipo de pessoa que eu tenho à minha frente? Ok. Se eu disse no início que este tipo comunicacional, este tipo comportamental existe porque a pessoa tem um ganho com isso, é muito importante eu distinguir quem é que eu tenho à minha frente, pois eu sei que para cada um destes 4 comportamentos eu vou ter que ter uma entrega de uma necessidade qualquer, que se eu fizer, essa pessoa fica ligada connosco. Ou seja, cria-se uma empatia. E essa empatia é útil, como tínhamos falado, para essa pessoa ficar ligada a mim como terapeuta, fidelizada e fidelizada àquilo que o terapeuta pedir para fazer. Perfeito. Ok? Portanto, isto é a primeira grande técnica, digamos assim, de relacionamento, que é fundamental. Aquilo que tu com essa senhora não percebeste foi, ficaste de tal maneira surpreendido, talvez por ela ser ou muito igual a ti, ou muito diferente. Se calhar mais igual a mim. Confundiu-te. Para lá, isto é muito forte, isto é diferente. O que é que eu vou fazer agora? Okay. Foi um bocadinho por aí, porque ela foi muito objetiva, muito direta, e eu fiquei, claro. Ok, agora como é que eu vou responder a isto de uma forma que crie esta empatia com ela? E não consegui fazer isso. Hoje se calhar faria de uma forma diferente.
Perfeito. Essa pessoa, perante estes 4 comportamentos, qual é que acha que era o comportamento dela? Diria que era uma pessoa do primeiro tipo de comportamento, porque era uma pessoa que já sabia exatamente aquilo que queria da consulta e aquilo que queria obter. Ela, como tu estás a dizer, ela estava num ponto e queria chegar a um ponto no final da consulta, estava num ponto A, queria chegar a um ponto B, e disse-me exatamente aquilo que queria que eu fizesse para chegar lá o mais rapidamente possível, sem querer saber muito da minha opinião. Okay. Foi isso que eu interpretei dela. Não era nada emocional, porque não houve aqui uma grande relação, ou ela não me falou de outras coisas da vida dela. Em termos do comportamento, do outro comportamento mental que falámos, ela não queria muito saber o que é que eu estava a fazer, nem porquê, simplesmente queria que eu fizesse aquilo. Okay. Portanto, penso que seria mais do primeiro tipo de comportamento. Okay. Perfeito. Com isto, terminamos a nossa conversa de hoje. Rapidamente resumindo, nós hoje falamos sobre os diferentes tipos de comportamento que os nossos utentes podem apresentar na nossa consulta, ou seja, como é que nós podemos identificar estes tipos de comportamento e como é que nós nos podemos adaptar a estes tipos de comportamento. Para finalizar o vídeo de hoje, como em todos os nossos vídeos, nós vamos ter aqui um pequeno momento surpresa, em que o nosso convidado, Paulo, vai apresentar uma pequena bibliografia para vocês aí em casa poderem estudar um bocadinho melhor sobre o tema que nós abordamos aqui hoje. Paulo, o que é que tens para nós hoje? Ok, então, proponho um livro. Este livro é um livro que está à venda em Portugal há, creio que 2 anos, que tem um nome muito sugestivo, é um livro muito divertido de ler. É de um sueco, foi dos livros mais vendidos na Suécia, acho que em 2017, que tem precisamente, ensina de uma forma muito, muito específica, já com muitos detalhes, ensina a identificar estes 4 tipos de comportamento. Okay? Os 4 tipos comportamentais que nos vão exigir de nós flexibilidade comportamental suficiente para nos adaptarmos a estas pessoas, ok? Perfeito. Só mesmo para dar aqui o conceito deste livro, que eu acho que é um conceito muito interessante. Quando eu li este livro, é engraçado, veio-me à cabeça aquelas 2 frases que nós ouvimos desde pequeninos, que normalmente os nossos pais nos dizem, né? Trata os outros como gostavas que tratassem a ti. Ou fala para os outros como gostavas que falassem para ti. E, precisamente, esse conceito é um conceito que não faz sentido nenhum. Porque o pressuposto de trata os outros como gostavas de ser tratado, o pressuposto é que o outro é igual a mim. E é exatamente o contrário do que nós estamos aqui a falar. O que nós estamos a falar aqui é que as pessoas têm padrões comportamentais. Nós não estamos a falar da pessoa. Estamos a falar do comportamento. E nós não somos o nosso comportamento. Certo? Se nós fôssemos o nosso comportamento, quer dizer que não podíamos alterar o comportamento, senão éramos outra pessoa. E não, nós somos sempre as mesmas pessoas. Temos comportamentos diferentes, conforme às vezes os contextos. Portanto, faz muito mais sentido, ou a mim dá-me a ideia que faz muito mais sentido, pensar, trata os outros como acreditas que os outros gostam de ser tratados. Ou fala para os outros como acreditas que eles gostam que falem para eles. Qual é a vantagem de pensar desta forma? É que a outra pessoa vai sentir muito mais empatia connosco. Não é? Que é esse que é o nosso objetivo. Que é o nosso objetivo. Portanto, o nosso objetivo é sermos flexíveis e sermos nós que nos vamos adaptar ao comportamento padrão da outra pessoa. Que não aconteceu com essa senhora. Não é? Portanto, quando nós conseguimos fazer isso, a outra pessoa, o inconsciente dela, vai dizer: pá, eu gosto deste tipo. Não é? Gosto deste tipo. E não sei porquê. E a maioria das vezes, aliás, acontece-nos a nós, muitas vezes estarmos num grupinho de 5 minutos e sairmos desse grupo e dizer: pá, não fui com a cara daquele gajo. Exatamente. É? E se tu me perguntar, mas porquê? Eu digo: pá, não sei, não fui com a cara dele. Sim, mas aqui os neurónios de espelho, aqui o nosso sistema de semáforo detectam alguma coisa que nós vamos saber o que é quando fizermos a próxima conversa.
detectou que eu gostei daquilo. Portanto, se gostei daquela pessoa, estou muito mais predisposto a aceitar os pedidos dela, a fidelizar-me a ela, a fazer o que ela me vai sugerir, provavelmente exercícios terapêuticos, seja lá o que for. Okay? E este livro fala disto de uma forma muito divertida. Este livro, estas pessoas, estes 4 modelos que eu tenho estado aqui a falar, nós vamos utilizar estas cores para ser prático. Mais prático. Ok? Portanto, na próxima conversa, divertido, falar dos vermelhos, dos verdes, e o Sr. Thomas Eriksson faz isto de uma forma brilhante. É a minha sugestão para hoje. Perfeito. Obrigada pela tua sugestão. É um livro bastante bom, eu já tive a oportunidade de ler porque tu me ofereceste o livro. É um livro fantástico, eu acho que é um livro que resume um bocadinho aquilo que nós estivemos aqui a falar. Com isto, terminamos a conversa de hoje. Obrigado, Paulo, por estares aqui presente. Novamente, resumindo, hoje abordamos os diferentes tipos de comportamento que os nossos pacientes podem adotar quando vêm à nossa consulta e como é que nós nos devemos nos adaptar a esse tipo de comportamentos. E porquê é que isto é importante? Pois, como o nosso amigo Paulo acabou agora de dizer, nós devemos de tratar os outros como eles gostam de ser tratados. E se nós conseguimos isso, vamos criar uma maior empatia na nossa consulta. Espero que tenhas gostado deste tema de conversas. Estamos abertos a novas sugestões, por isso peço-te que deixes mensagens no Instagram ou no Facebook com novos temas que gostarias que fossem abordados aqui no nosso espaço de conversas. Deixa lá os teus comentários, segue a nossa página e continua ligado a nós, porque nós estamos aqui para continuar a expandir o gênio que é em ti. Muito obrigado por estares connosco hoje. Até para a semana.